sobre a inerrância da Bíblia. A credibilidade da inerrância da Escritura precisa ser defendida a cada geração contra toda e qualquer crítica que ameace a sua veracidade. Isso é muito importante. Então, o abandono de uma correta visão de Deus resulta inevitavelmente em colapso teológico e em ruína moral. Pelo fato de Deus ter se tornado conhecido em sua palavra, é de suma importância que tenhamos um comprometimento com uma elevada visão da Escritura. Até porque a Bíblia tanto reflete quanto revela o caráter do seu autor. Devemos, então, ensinar a autoridade e a inerrância da Bíblia. Então, uma das coisas mais importantes a nosso respeito é como pensamos a respeito de Deus. Então, aquilo que pensamos acerca da sua autorrevelação na Escritura é da mais notória e alta importância. Tá? E o contrário também se aplica. Aqueles que tratam com desdém e descaso a palavra de Deus não possuem uma verdadeira apreciação da sua palavra. É correto afirmar que, então, nenhuma igreja, instituição, organização ou movimento consegue alegar que honra a Deus se não honrar, ao mesmo tempo, o Deus da sua palavra. Rejeitar a inerrância da Escritura é ofender o Espírito da verdade que a inspirou. Então devemos tomar muito cuidado para respeitar e ensinar corretamente. Nós somos obrigados a tratar a doutrina da inerrância bíblica com maior seriedade. Essa responsabilidade diz respeito especialmente aos que se encontram em uma plataforma natural de liderança, sem isentar as demais pessoas. Tá? Atualmente todos sabem, a Escritura está sendo atacada e nós somos chamados para defendê-la. A Bíblia está em constante ataque. É o best-seller por excelência, mas é o livro mais perseguido desde o início da sua produção. Então, com base na descrição de Paulo na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, fica evidente que a maior ameaça à igreja não procede de forças hostis fora dela, mas de falsos mestres dentro dela. À semelhança de terroristas espirituais, esses falsos mestres se infiltram na igreja e deixam um caminho de destruição por onde passam. É a mesma coisa que dizer que são lobos em pele de cordeiro, caracterizados pela hipocrisia e deslealdade, motivados por ambição insaciável e desejos carnais. A gente tem visto muito disso por aí, né? Então, por isso todos os cristãos devem defender a Escritura e usá-la de forma apropriada. Tá? Então, já desde seus primeiros dias, a igreja tem sido ameaçada por lobos selvagens e vigaristas espirituais, o que nós vemos que ainda tem muito disso atualmente. Atos 20, 29, Paulo diz: sei que depois de minha partida, lobos ferozes se introduzirão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Em todas as épocas, a igreja tem sofrido com doutrinas e comportamentos heterodoxos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, vou discorrer rapidamente sobre aqueles que negam a autoridade plena da Escritura. Catolicismo romano, alta crítica, seitas modernas, psicologia clínica e estratégias de crescimento de igrejas orientadas pelo mercado. Infelizmente, apesar desses desenvolvimentos históricos serem bastante diferentes entre si, o que todos têm em comum, olha só, é a rejeição da autoridade da Escritura. Então vamos ver um pouquinho mais profundamente alguns desses erros que eu mencionei. O primeiro que eu não posso deixar de fora é sobre a posição da Igreja Católica em relação à autoridade das Escrituras e sua inerrância. A Igreja Católica trocou a autoridade da Escritura pela autoridade da tradição religiosa. Me acompanhe para a gente poder entender isso. Um dos mais antigos enganos que se infiltraram na igreja em larga escala foi o sacramentalismo.
Quer dizer, a ideia de que o indivíduo pode se relacionar com Deus por meio do ritualismo ou formalismo religioso. E isso depõe contra o nosso posicionamento acerca da autoridade da Bíblia. Então, à medida que esse sacramentalismo se tornou plenamente aceito, a Igreja Católica Romana passou a se considerar como salvadora substituta e o povo passou a se unir a um sistema, mas não a Cristo, tá? Então, o ritual religioso, ele se tornou o inimigo do verdadeiro evangelho, opondo-se à graça genuína e minando a autoridade de Deus e sua palavra. Esse erro, infelizmente, se desenvolveu de forma mais pujante na Idade Média, mantendo a Europa espiritualmente estrangulada por quase um milênio. Então, pelo fato de reconhecerem que somente Cristo é o cabeça da igreja, os reformadores protestantes se submeteram à palavra de Deus como única autoridade. É o chamado sola scriptura. Um outro erro, em segundo lugar, a alta crítica. O que a alta crítica fez? Ela trocou a autoridade da Escritura pela autoridade da razão humana e do naturalismo ateu. Não muito ali depois da Reforma, quando a Europa estava conseguindo se desafogar, outro grande erro se infiltrou. Era o racionalismo. E temos como pano de fundo intelectual que ele veio ali com o iluminismo. Ele deu ênfase à razão humana, deixando de levar em conta os aspectos sobrenaturais. Por exemplo, os milagres contidos na Bíblia. Eles passaram a desacreditar que Jesus nasceu de uma virgem, não houve multiplicação de pães e peixes, entre vários outros elementos sobrenaturais. Assim, infelizmente, a razão foi elevada acima da Escritura. A teoria da alta crítica, que nega a inspiração e a inerrância da Bíblia, se infiltrou no protestantismo através de seminários, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Assim, os chamados eruditos questionavam as doutrinas mais fundamentais da fé cristã. Como legado desse racionalismo, vemos na forma de liberalismo teológico. Sobre isso eu vou até fazer um vídeo para explicar bem detidamente o que é o liberalismo teológico e como ele continua até hoje, o que é muito prejudicial, tá bom? Uma outra complicação, um erro que compromete a autoridade das Escrituras são as seitas, muitas das quais são muito bem conhecidas. As seitas modernas trocaram a autoridade das Escrituras pela autoridade de líderes autonomeados, como Joseph Smith, Ellen White ou Joseph Rutherford. Então, ali, surgidos no século XIX, alguns grupos de seitas, como os Mormons, os Adventistas do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová, se aproveitaram do desconhecimento bíblico de suas vítimas espirituais. Então, na verdade, muito importante isso. O que eles faziam era apenas regurgitar antigos erros como gnosticismo, ebionismo e arianismo. Em quarto lugar, a psicologia clínica. Olha que interessante isso. A psicologia clínica trocou a autoridade da Escritura pela autoridade das teorias de Freud e das terapias clínicas. Ali na década de 1980, essa influência trouxe o que chamamos de subjetivismo para dentro da igreja. Agora, pergunto, qual foi o resultado? Foi infelizmente, um cristianismo centrado no homem, em que o processo da santificação foi redefinido para cada indivíduo. E o pecado recebeu o novo rótulo de, pasme, doença. Bem complicado, né? Então a Bíblia deixou de ser considerada suficiente para a vida e piedade e, em vez disso, foi substituída pela ênfase nas ferramentas técnicas
psicológicas. Mais um erro que eu quero mostrar aqui tem surgido técnicas de estratégias de crescimento da igreja orientadas pelo mercado. Olha só, tais igrejas substituíram a autoridade da Escritura pelas necessidades dos espectadores e das estratégias de marketing. Ali por volta do final do século XX, a igreja se encontrava também grandemente prejudicada pelo cavalo de Troia do pragmatismo. É bom a gente ir conhecendo esses termos, tá? Lembrando que, rápidas palavras, pragmatismo é fazer o que dá certo e não o que é certo. Por conta disso, olha só a nova norma: coçar os ouvidos dos ouvintes à medida que esses interessados ou eram tratados como potenciais consumidores ou até mesmo, infelizmente, tirando a capa, como clientes. Isso é um absurdo, mas sim. Inclusive, hoje a gente vê muito disso, tá? A igreja adotou uma mentalidade marketing, se concentrando naquilo que funciona, às custas da eclesiologia bíblica. O resultado óbvio é que o pragmatismo abriu caminho para o sincretismo, ou seja, há uma mistura nada sadia com a palavra de Deus. Claro, nós sabemos que tanto o acréscimo quanto o decréscimo à Bíblia Sagrada faz que ela perca a sua autoridade. Com a intenção de obter a aceitação numa sociedade pós-moderna, a igreja tornou-se maleável quanto ao pecado e quanto ao erro. E sabemos que toda vez que a igreja abandonou seu compromisso com a inerrância e a autoridade da Bíblia, os resultados foram catastróficos. Exatamente por isso que devemos defender a verdade contra todos os que tentam minar a autoridade da Bíblia. Fomos chamados para isso, para defender a autoridade e a inerrância da Bíblia. Por isso Paulo diz na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios 10:5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Consoante a isso, Judas, ele diz que nós devemos batalhar pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Aqui, fé diz respeito às verdades objetivas das Escrituras. Esse detalhe da Epístola de Judas é muito importante. Agora, vamos ver isso aqui, olha, com a eternidade em jogo, não é de admirar que as Escrituras reservem suas palavras mais fortes de condenação para aqueles que colocam mentiras nas páginas sagradas. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, a serpente foi imediatamente amaldiçoada. Também, naquele livro do Gênesis, no capítulo 3, Satanás ficou sabendo da sua condenação eterna. Também em Deuteronômio 13, profetizar falsamente era crime no Antigo Testamento. Caso notório é o de Elias contra os profetas de Baal, ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O Novo Testamento também sinaliza a esse respeito. O repúdio aos falsos ensinos tem sido ensinados por Paulo a Timóteo, aqui no capítulo 6. Então, lê lá, depois vocês vão perceber. Então, percebemos que sabotar a verdade bíblica de alguma forma, acrescentando ou subtraindo alguma coisa, distorcendo-a ou simplesmente negando-a, é atrair a ira de Deus. Se não, vejamos Gálatas 1:9. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Devemos, mais do que nunca, afirmar que a Escritura é categórica e nós somos
obrigatoriamente chamados para anunciar e comprovar isso. A Bíblia, ela vem com a ilimitada autoridade de Deus. Ela própria dá testemunho dessa verdade. Ela diz isso acerca de si própria. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1:19. Temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia, uma lanterna, que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E ele continua: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo. Então essa é a autoridade que a Bíblia diz acerca de si mesma. Paulo afirma categoricamente que a Bíblia é a genuína palavra de Deus. Segunda de Paulo a Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora olhe bem, a palavra inspirada é teopneusto, que é composta de duas outras palavras, que literalmente elas significam sopradas por Deus. Então, o conteúdo da Bíblia Sagrada é inspirado, é soprado por Deus. O salmista diz poeticamente no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita. Então, fica bem patente, pelo fato de Deus ser um Deus da verdade, que não diz falsidades, sua palavra também é verdade e incapaz de cometer erros. Nós vimos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que eles dão testemunho de que Deus não pode mentir. Mas eu vou dar uns 2 versículos aqui. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Também Hebreus capítulo 6:18. Para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio e reter a esperança proposta. Fica claro que a Bíblia é inerrante porque é a palavra de Deus e Deus é o Deus da verdade. Provérbios 30, a partir do versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Então, aqueles que negam a doutrina da inerrância desonram a Deus por não reconhecê-lo quando ele se diz que revela-se por sua palavra. Há uma dissonância quando a gente não crê na autoridade de Deus. A gente coloca em xeque a autoridade das Escrituras. Então é nosso dever demonstrar que a Escritura ela é exata. Somos chamados para demonstrar biblicamente, historicamente isso. Um bom exemplo que eu vou dar é que a Bíblia jamais contrariou as descobertas científicas. Olha que interessante. Aliás, um dos grandes pensadores, Albert Einstein, disse que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Olha que interessante. As descobertas legítimas da ciência, quero dizer, aquelas que podem ser testadas com o uso do método científico, correspondem perfeitamente àquilo que a Bíblia revela. Por exemplo, o ensino bíblico de que Deus criou o mundo faz muito mais sentido do que a noção de que tudo se originou espontaneamente do nada, coisa que as pressuposições ateias da evolução exigem. A absurdidade de que nada mais tempo é igual a tudo chega a ser ofensivo. Então, isso é complicado porque a vida não pode surgir da não vida. O renomado filósofo do século XIX,
Herbert Spencer, ele se tornou muito famoso por demonstrar a relevância da ciência para a filosofia. Olhe, escute bem. Ele enunciou 5 categorias reconhecíveis nas ciências naturais, que são tempo, força, movimento, espaço e matéria. As percepções de Spencer foram aplaudidas quando ele as tornou públicas. Ficou muito em voga o que ele falou, ganhou destaque. Mas para a gente, os cristãos, não havia nenhuma novidade. Pois já em Gênesis 1:1 lemos: no princípio, fala de tempo, criou movimento. Deus é a força, os céus é o espaço e a terra é a matéria. Para os cristãos, isso nunca foi novidade. O Criador, na verdade, deixou clara a verdade bem no primeiro versículo da revelação bíblica. Por fim, a Escritura opera por meio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é letra morta, mas ela é viva e poderosa. Ela é viva e poderosa palavra de Deus. Ela não é letra morta. Hebreus 4:12, um texto clássico. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Há vários livros que conseguem mudar o pensamento das pessoas, mas é somente a Bíblia, meus queridos, que consegue mudar a natureza do pecador. A Bíblia é o único livro que consegue transformar totalmente a pessoa de dentro para fora. E é o Espírito Santo que concede poder à proclamação do Evangelho através do ensino, comportamento e exposição pública da palavra do Senhor. Então, Paulo nos diz na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então é o Espírito Santo de Deus que inspira a própria palavra de Deus. A palavra, ela, como eu disse, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai aonde ninguém pode ir. Ela entende aquilo que ninguém entende. Ela vê aquilo que ninguém mais vê. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, é um Deus que cuida de você e se auto-revelou pela Bíblia Sagrada, que é autoridade de fé e é inerrante. A palavra de Deus, ela é mais do que uma espada. Ela é o meio pelo qual o Espírito de Deus regenera o coração. Olha só, Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito de Deus. A palavra de Deus santifica a mente. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada também produz crescimento espiritual. 2 de Paulo 3:16-17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para repreender, ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A importância da palavra como a inerrante, ela é muito importante. A palavra de Deus conforma o homem à imagem de Cristo. Capítulo 3, versículo 18 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então,
percebemos que o Espírito Santo não apenas inspirou as Escrituras, ele também revigora e esclarece, ou seja, faz com que transmitam vida e a sustentam a pessoas que necessitam da palavra do Senhor. Então, em decorrência disso, os pecadores são resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino do Salvador. Finalizando, eu digo a cada um de vocês, numa época em que a palavra de Deus é atacada, não apenas pelos que estão fora da igreja, mas também por aqueles que se professam serem cristãos no sentido ortodoxo, eu peço para que a gente estude mais, para ensinar melhor e fazer com que as pessoas pequem menos contra o nosso Criador. Então nós devemos aprender a combater a palavra de Deus enquanto verdade revelada. Olha só, pregar, ensinar e defender as Escrituras é tanto nosso privilégio sagrado como nossa responsabilidade mais solene. Devemos estar sempre preparados. Eu quero citar um poema de autoria de Milton Duarte, que ele fez a Escritura Sagrada. Me acompanhe, por favor, olha que lindo. Dos muitos livros que existem, da Bíblia quero falar, pois ela reúne tudo que o homem possa buscar, passado, presente e futuro. Seu conteúdo é seguro, a história pode contar. Escrita por 40 homens pela inspiração divina, levaram 16 séculos seguindo a mesma sina. Eles não se conheceram, em outras eras viveram, mas a mensagem é genuína. É uma enciclopédia, um livro em 66 divididas em duas. Antiga e nova se fez, chamadas de testamento. Luz para todos os momentos, renova-se cada vez. A Bíblia é a verdade, ela é justa e atual. Revela o que está oculto, discerne o bem e o mal. É a palavra de Deus, transmitindo aos filhos seus o alimento vital. Já instruiu pensadores, poetas e até mesmo ateus. Tem palavra de conforto para ricos e plebeus. Transformou vidas sem rumo, para muitos serve de prumo, pois contém o poder de Deus. Ela é luz para o caminho, é lâmpada para os pés. O manual mais completo, saída para o revés. O guia do viajor, perfeita fonte de amor, suas letras são fiéis. É o livro mais vendido, mais lido, mais comentado. Somente quem lê a Bíblia tem privilégio sagrado de estar com o autor bem pertinho do seu lado. Então, queridos, use essas palavras para argumentar que a Bíblia é inerrante. Ela possui uma autoridade divina, porque o nosso Deus, ele não erra, e a sua revelação escrita, feita pelo Espírito Santo, por intermédio de homens inspirados, não erra, não falha, e que Deus venha abençoar a cada um de vocês com essa palavra.